Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia para você que nos acompanha nesta movimentado início de quinta-feira. Elivaldo, a Comissão de Constituição e Justiça, lá da Câmara, aprovou... Não, do Senado. Do Senado, perdão. Aprovou a matéria relacionada ao fim da reeleição. Essa proposta já havia sido apresentada, depois retirada de pauta, não tinha ainda ocorrido a votação, mas finalmente ontem, uma proposta de emenda à Constituição, que tem como relator o senador piauiense Marcelo Castro, foi submetida à apreciação e votação na CCJ, que é a comissão que avalia a legalidade da proposta, a legalidade da matéria em tramitação, e foi aprovada. A reunião, comandada pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, acabou dando o aval para que a matéria siga para o plenário. Ontem à tarde, já em começo da noite, o senador Marcelo Castro conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no sentido de acelerar a apreciação da PEC no plenário. No plenário, para ser aprovada, por ser uma emenda constitucional, precisa de, no mínimo, 49 dos 81 senadores aprovando, dando o aval. Agora, Tiago, o que trata, de fato, dessa PEC do fim da reeleição? Vale dizer, o fim da reeleição para cargos executivos, prefeitos, governadores e presidente da República. O relator da matéria dá uma explicação técnica sobre como esse processo, se for aprovado, daqui a pouco eu explico qual será o caminho até ser aprovado, se for aprovada, essa medida que põe fim à reeleição nos cargos executivos será implementada no país. Em 2034, nós coincidiremos todas as eleições no Brasil. Aí teremos uma eleição unificada para prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. A dúvida que havia era se o mandato de senador seria de 10 ou de 5 anos. E a Comissão de Constituição e Justiça decidiu por 5 anos. Então, como será o mandato de 5 anos, aí os 3 senadores de cada estado terão que ser eleitos todos de uma vez só, de 5 em 5 anos, e não alternadamente, como é hoje, a renovação de 1/3, 2/3. Muito bem, mas até que isso se estabeleça, Elivaldo, há um longo caminho a ser percorrido. É verdade, Tiago. Primeiro, em relação aí ao 2034, é porque é uma sequência de eleições até lá, até que aconteça a unificação e alguns direitos conquistados. Por exemplo, por que ela não pode acabar agora? Porque seria uma mudança de regra com o jogo andando. Os governadores que têm direito à reeleição, não tem mais. Aí é uma mudança de regra inconstitucional até. É o caso aqui, por exemplo, do estado do Piauí. Há alguns casos que governadores já estão no 2º mandato consecutivo. Aí tudo bem. Mas no Piauí, onde o governador do estado está no 1º mandato e tem a condição legal de buscar o 2º mandato, buscar a reeleição. Então, em 2026, a eleição é normal. Quem tem direito à reeleição concorre à reeleição. E em 2030, da mesma forma. Agora, a primeira mudança ocorre pela proposta relatada pelo senador Marcelo Castro, ocorreria, no caso, se for aprovada, em 2028, na eleição municipal. Nessa eleição, os prefeitos já disputarão a eleição, os candidatos a prefeito já disputarão a eleição sem direito à reeleição, Tiago, mas com um mandato maior, de 6 anos, até 2034. Em 2030, governadores e presidente os candidatos, aí terão direito a mais uma reeleição para que em 2025 aconteça esse cenário aí pretendido pelo relator da matéria, o senador Marcelo Castro. Se for aprovado no plenário, com 49 votos no mínimo favoráveis, a matéria segue para a Câmara. Aí é o problema, a meu ver. Por quê? É uma casa maior, 513 parlamentares, muito mais plural, com muito mais divergências e já opiniões contrárias manifestadas abertamente. Então, não é uma matéria assim tão fácil de ser tramitada e de conseguir um consenso para ser aprovada. Mas o senador Marcelo Castro, os defensores dessa matéria, prometem muito empenho para aprovar o fim da reeleição para cargos executivos. Mas ela não vai ser assim tão simples não, viu, Tiago? Não vai ser assim, um rito tão rápido e tão fácil de ser aprovado, sobretudo quando for para a Câmara Federal. E se tiver alteração na Câmara, volta para o Senado. Aí volta para o Senado, realmente esse trâmite aí é um trâmite demorado.
Bom, Elivaldo Barbosa, vamos falar ainda de desdobramentos da Marcha dos Prefeitos lá em Brasília. A gente falou de reuniões que foram mantidas por 2 pré-candidatos ao Senado, Marcelo Castro e também Ciro Nogueira, ontem. E hoje vamos trazer desdobramentos relacionados ao deputado Júlio César, que também é pré-candidato ao Senado, teve encontro com prefeitos por lá. Pré-candidatos em campo. Ontem foi a vez do deputado federal Júlio César Lima, do PSD, colocar o seu bloco em campo e reuniu prefeitos com presenças de ministros. O ministro Wellington Dias marcou presença, novamente o Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura, que é do PSD, senador pelo estado do Mato Grosso. A senadora Jussara Lima fez um discurso de apresentação do evento, ao lado do esposo, o deputado Júlio César Lima, que buscou exatamente ratificar essa aproximação que já existe. Justiça seja feita, a ligação do deputado Marcelo Castro com o movimento municipalista é histórica, é muito forte. Ele já foi prefeito de Guadalupe, já foi presidente da PPM, portanto, já tem essa ligação. Atua muito no Congresso Nacional em questões relacionadas ao municipalismo, na dívida dos municípios, essa acréscimo de 1% no fundo de participação dos municípios, está sempre abraçando essas bandeiras. Bom, mas essa é uma atuação parlamentar e política. A outra situação é o projeto de candidatura ao Senado Federal, em que Júlio César aposta, Tiago, ele aposta exatamente numa chapa apoiada pelo bloco governista no estado do Piauí. Por isso estava lá também o senador Marcelo Castro, que numa eventual chapa governista Marcelo, Júlio César, garantir a unidade dessa coalizão. Também o senador Wellington Dias. O que é que tem aí ainda de, eu diria assim, de indefinição, de questões a resolver? Exatamente questões internas na base governista que provocam cisões, divergências, envolvendo sobretudo PT, PSD, declarações fortes de petistas em relação a lideranças do PSD e também a pretensão do PT de buscar também emplacar uma candidatura ao Senado. Essa pretensão não foi apagada, mesmo não tendo o jantar lá em Brasília, mas mesmo assim, por uma questão de estilo talvez, mas mesmo assim essa pretensão segue, continua, é perseguida por setores do PT e pelo pré-candidato, ou seja, pelo deputado federal Flávio Nogueira, que se dispõe a se apresentar para essa finalidade. Então, aguardam muito desdobramentos nacionais da conjuntura nacional. Agora, 3 candidatos estão aí trabalhando a pleno vapor para emplacar projetos eleitorais para essa disputa do Senado. Ciro Nogueira, Marcelo Castro e Júlio César Lima. Júlio César e Marcelo Castro na base governista e na oposição, Ciro Nogueira. Muito bem, Elivaldo, falando em Ciro Nogueira, ele participou de um ato ontem ao lado do ex-presidente Bolsonaro. A Marcha dos Prefeitos, além da pauta específica da Marcha dos Prefeitos, as bandeiras próprias do movimento municipalista brasileiro, Tiago, mas também é um grande palco político. E sempre foi, sobretudo em anos eleitorais ou em anos que antecedem disputas eleitorais. É o caso de 2025. Depois da passagem de Lula, de toda a sua caravana no primeiro dia da marcha, ontem o senador Ciro Nogueira articulou a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi ao encontro no ato que aconteceu lá no palco principal da marcha, ao lado do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ciro Nogueira fez lá menção à presença de Jair Bolsonaro, fez inclusive ligações do mandato do ex-presidente na relação com os municípios, com os prefeitos, ou seja, fez o papel político que uma liderança ligada ao ex-presidente faz. Então, marcou essa presença e buscou aí também sedimentar uma relação política no plano nacional. Vale dizer, Tiago, que cresce, o fato é esse, cresce a cada dia a expectativa de Ciro Nogueira em compor uma chapa para a disputa da eleição presidencial como vice-presidente. Essa situação não é só aqui no Piauí, que as lideranças estão discutindo, estão admitindo, sobretudo no interior. Não. Ciro Nogueira é, de fato, um nome possível para compor uma chapa, uma disputa presidencial como vice-presidente. É presidente de um partido
grande como o Progressistas e também hoje integram uma federação com a União Brasil que forma uma coalizão ainda maior. Ou seja, peso político tem, oposição ao governo federal e uma liderança forte na região Nordeste. Então, esses ingredientes dão ao senador piauiense condição para, quem sabe, isso não é situação definida, não é algo concreto. Ciro Nogueira tem dito, ele é candidato à reeleição ao Senado Federal pelo estado do Piauí. Mas esse plano nacional, ele está em andamento também. Está em construção. Está em construção, sim, com certeza. Não pode negar. Muito bem. Elivaldo, a gente tem aí uma imagem também de que denota a parceria entre a Assembleia Legislativa e SEBRAE. É verdade, essa parceria, essa cooperação técnica para projetos voltados para o empreendedorismo via Assembleia Legislativa foi firmada ontem em Brasília, num encontro do presidente da Assembleia, Severo Eulálio, com a diretora de Administração e Finanças do SEBRAE, piauiense, Margarete Coelho. Aí presentes também Luciano Nunes, ex-deputado que integra a direção administrativa da Assembleia, Evandro Ide da mesma forma, Georgia Nunes, que também faz parte desse conjunto de gestoras do SEBRAE Nacional. Agora, o curioso é uma parceria bem-vinda para o estado do Piauí, espero que tenha muitos proveitos via Assembleia Legislativa, mas o curioso é que são lideranças institucionais que politicamente estão em campos opostos, né? Margarete Coelho, pré-candidata ao governo pela oposição, Severo Eulálio, MDBista, aliado de primeira hora do governador Rafael Fonteles. Mas aí é uma aliança institucional, uma cooperação técnica que tira proveito a Assembleia, o Estado do Piauí, com esse apoio do SEBRAE Nacional. Um momento assim interessante que mostra separação de questões políticas a questões que interessam ao Estado do Piauí. É isso, Elivaldo? Por hoje é só, Thiago. Muito obrigado, Elivaldo Barbosa. Amanhã tem mais. Bom dia. Você.